Então, quem vem agora aqui é Elisa Pereira. Elisa Pereira é militante comunista do PCBR, é professora e tem uma atuação no movimento das mulheres e na luta pela legalização do aborto. Vamos falar um pouco sobre o 8 de março, que está chegando, né? Vai chegar encostadinho no carnaval, dia 8 de março, se eu não estou enganado, é domingo, sábado da outra semana, então tem agora o sábado de carnaval, no outro sábado já o 8 de março, realmente bem grudado no carnaval. Vamos falar disso aqui, pois já tem gente saudando a Elisa aqui, grande Elisa, pelo jeito ela é conhecida, vou conhecer agora aqui. Vamos lá. Oi Elisa, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo sim, estou ouvindo sim. É... Muito legal a tua presença aqui. Você é professora em São Paulo, é isso? Estou, isso. Eu trabalho com acompanhamento pedagógico de inclusão, né? Então, trabalhando aí para desenvolver, né? Trabalhar no desenvolvimento das crianças e adolescentes que estão em situação de inclusão. Ah, e você, o que é exatamente esse trabalho como professora de inclusão? Bom, basicamente é um diálogo, né, constante com as escolas, com, enfim, toda a equipe interdisciplinar que trabalha com essas crianças, e aí eu atuo trabalhando principalmente, né, no desenvolvimento dos conceitos e no acompanhamento da escola, para que elas tenham as maiores possibilidades de desenvolvimento aí, né? Então, encontrando as vias de aprendizagem, né? Não entendendo a situação de inclusão que elas estão como um limitador biológico, né? Mas entendendo o caráter social da aprendizagem e do desenvolvimento para que a gente consiga trabalhar e que elas tenham a possibilidade de um desenvolvimento pleno, né? Tá, legal, legal. Há quantos anos você é professora? 7, acho, 8 talvez, Nossa senhora, descontar. bastante tempo. Tem muita gente aqui, grande camarada Elisa. Mais gente saudando aqui. Bom dia, Elisa. Salve, camarada Elisa, diz aqui o Antônio Carlos Porcé. Você é militante, filiado e militante do PCBR, é isso? Isso, sou militante do PCBR. Há quanto tempo? Há 2 anos e meio, mais ou menos, né? Aí já entrei antes do processo de cisão, né? E aí participei da construção da cisão e do congresso do ano passado, né? E aí hoje militante do PCBR, estou aqui principalmente em São Paulo, aí Você, nas frentes de legalização do aborto e em outros trabalhos. você tem alguma função específica dentro do PCBR, não? Eu acompanho principalmente, né, os movimentos de massa das mulheres e a luta pela legalização do aborto, né? Então, Legal. estruturando toda a construção aí, né, dos enfrentamentos, dos retrocessos, mas também da construção de um programa socialista, né, que verse sobre o acesso, né, o combate à opressão das mulheres, né, e a garantia da autonomia da classe trabalhadora, assim. Então, relacionando aí tanto com os setores da saúde, a categoria da saúde, mas mais nesse sentido. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você virou comunista? Bom, vim de uma família já bastante de esquerda, né? Mas eu fiz, antes de virar professora, né? Eu fiz engenharia, e aí Ah, eu fui diretora, isso, fui diretora do CAASO, né? Lá em São Carlos, que eu fiz USP São Carlos. Hum. E aí, lá no CAASO, eu participei, né? Participei de fundação de coletivo LGBT, né? Fui de coletivo feminista. E aí fui num período no qual estava aí o diálogo, né? Do, da escola sem partido e da questão da ideologia de gênero. Então, eu construí muito essa luta em São Carlos, porque São Carlos foi uma das primeiras cidades aí a, de fato, aprovar, né, a Uhum. proibição do uso de gênero e dentro das escolas, esse debate. Eu participava de um projeto de educação socioambiental na rede municipal de São Carlos, então tive bastante à frente desse processo, então entro nesse debate, nesse contexto, aí saio, né, de São Carlos e começo a estudar educação, né, porque decido virar professora, e aí entro em contato com a obra da Krupskaya, que fez aniversário ontem, inclusive,
e hoje Uhum. é aniversário do falecimento dela. É, e aí, dentro desse grupo de Krupskaya, estudos, aí, você está falando a companheira do Lenin. isso, grande Uhum. pedagoga soviética. E aí começo a me aprofundar nos estudos dela, né? E aí decido me organizar dentro de um partido comunista. E aí entro em contato com a obra do Lenin mais profundamente. E aí desenvolver, né, um estudo de uma pedagogia marxista. E aí me organizo, né, no antigo PCB e aí agora no PCBR. Legal. Perfeito. Você tinha me dito, você tem um olhar, então, a partir da Krupskaya, mas também você é uma estudiosa, uma especialista em Vygotsky, né? Que é o Especialista grande. um. Tá bom. É exagero? Não, eu sou pesquisadora e trabalho com Vygotsky, né? Faço parte de um grupo de pesquisa de Vygotsky e estudo, né, na minha pesquisa, centralmente a categoria da vivência dele, né? Então, Uhum. entender aí o processo tanto de como a vivência ela tem um papel muito fundamental no desenvolvimento dos sujeitos, né? Uhum. E, e aí entendendo a centralidade, né, do processo escolar e do acesso ao máximo de experiências possíveis, da construção dos conceitos desde a Legal, infância para o desenvolvimento dos sujeitos sociais. legal. Grande Elisa. Você é muito popular, viu? Ah, o Lucas diz, o Descobrindo Alessandro, grande agora. camarada Elisa, uma enorme referência para todos nós. Você é muito popular, é impressionante. E legal, gostando de ver aqui. Olha aqui, ó. Não, Pedro Gil falando bobagem aqui. Tanto pedagogo brasileiro foda e a menina estudando uma russa. Achei chique, querido. A pedagogia russa é uma referência mundial, mundial para os pedagogos e pedagogas que se pretendem uma abordagem à esquerda ou a partir dos parâmetros marxistas. Não tem como pensar, né, pedagogia sem olhar para Vygotsky, né? Enfim. Vamos falar de mulheres. O que tem neste 8 de março? Qual o cenário da luta das mulheres no Brasil neste 8 de março? Bom, Mauro, a gente está enfrentando um momento complicado, né? Acho que a gente tem visto um avançado, né, das pautas conservadoras. Acho que é importante falar, né, um pouco da história do 8 de março, né, que o 8 de março ele é uma data socialista, né, proposto pelas socialistas no segundo Congresso das Mulheres, proposto pelas comunistas, né? Então, a Clara Zetkin e a Coty Dunker, assim, mas que se constitui enquanto data a partir de um congresso socialista, né? E ganha, né? Se concretiza aí no pré-revolução russa durante a Primeira Guerra Mundial numa grande mobilização das operárias russas, né? Só que aí, com o passar do tempo, a gente tem visto até um processo de retrocesso das pautas, né, e uma descaracterização do 8 de março, que inclusive contraria, né, o seu processo de criação, que era para defender a pauta das mulheres trabalhadoras, e hoje há quase um processo de celebração das mulheres nos seus espaços domésticos, e nesse 8 de março, acho que especificamente, acho que é importante a gente ter um olhar, um voltar para o olhar das mulheres trabalhadoras, né? Então, a gente viu ano passado, né? Então, a aprovação do caráter de urgência do PL 1904, né? Que equiparava o aborto acima de 22 semanas a um crime de homicídio simples, então não tem como olhar para esse 8 de março sem olhar para a pauta da legalização do aborto, porque, para além disso, a gente viu diversos outros ataques, como a aprovação na Comissão de Justiça e Cidadania, né, da PEC do Cunha lá de 2013, que coloca, né, a defesa, né, da inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, então, que Uhum. iria impedir qualquer tipo de aborto, inclusive aqueles que estão previstos na nossa legislação, né, que é em caso de estupro, de uma formação cerebral e de risco à gestante, que aí agora vai para uma comissão especial e pode ir para a plenária, né, para além de outras séries de ataques, por exemplo, a gente teve o fechamento do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, aqui em São Paulo, que era um hospital referência, né, de acesso ao direito do aborto acima de 22 semanas, né, porque a legislação brasileira ela tem uma particularidade
que, embora a gente não tenha garantia ampla ao direito do aborto, né, ela não prevê um prazo máximo para a realização desse aborto, né? Então, nesses casos que são previstos por lei, a gente tem o direito ao acesso ao aborto durante todo o período da gestação, assim, né? Então, o PL, ele entra numa tentativa de minar o direito ao aborto acima de 22 semanas, né? E o fechamento do Hospital Vila Nova Cachoeirinha também, porque ele era uma referência e um dos únicos lugares que acessavam, né? Então, não tem como falar do 8 de março sem falar do direito ao aborto, né? E da luta, não só contra esses retrocessos que têm acontecido e que são um enfrentamento direto ao avançar da luta pela legalização do aborto aí na América Latina, que começa aí, que ganha força a partir de 2020, 2021, com a legalização do aborto na Argentina, né, que vem o que a gente chama de maré verde, em referência aos panos verdes, né, que viraram um símbolo da luta. Então, acho que a gente tem que olhar para esse lugar e tirar do aspecto moral e religioso também a luta pelo aborto, entendendo como o aborto, como a negação do aborto também, como a necessidade da constante produção de uma força de trabalho cada vez mais precarizada, né, especialmente nos países dependentes. Então, acho que a luta pela legalização do aborto de forma segura e gratuita, garantida pelo SUS, né, em todo o território nacional, porque, embora o aborto hoje tenha, a gente tenha um acesso restrito, né, nesses 3 casos, ele não se manifesta de forma igual por todo o território, ele está muito restrito aos grandes centros urbanos, e aí com a pandemia ainda a gente teve um processo de fechamento muito grande de vários dos serviços de aborto legal, né, e aí, inclusive, esse fechamento acompanhado com uma perseguição dos trabalhadores da saúde que estão dispostos aí a realizar o procedimento. Então, é uma luta que precisa ser construída junto, né, com as categorias da saúde, que são profundamente perseguidas, né? Acho que em São Paulo a gente viu isso de forma muito clara. Para além disso, né, acho que é importante falar, né, que o 8 de março ele é um dia que tem que olhar para os interesses da mulher trabalhadora. Então, o centro do debate precisa ser a mulher trabalhadora. Então, a pauta central desse 8 de março é a redução da jornada de trabalho, né, a defesa das 30 horas semanais, da jornada 4x3. Eu vi você falando, né, da manifestação das enfermeiras, do piso da enfermagem. Então, colocar a mulher trabalhadora no centro do debate é olhar para o 8 de março dentro de um calendário de lutas pela redução da jornada de trabalho, porque as escalas exaustivas, né, e aí o 6x1, como a gente fala, que é a escala que está em pauta recentemente, ela é terrível para toda a classe trabalhadora, né? Ela mina o direito ao lazer, ela mina o direito ao descanso, o acesso à cultura, a uma vida plena. Mas quando a gente olha para as mulheres trabalhadoras, a gente está olhando para as duplas e para as triplas jornadas, né? Porque a gente está compreendendo que dentro da sociedade capitalista, que obviamente não criou, né, divisão sexual, mas se utiliza dela, requalifica essa divisão, aprofunda ela para beneficiar o capitalismo, né? As mulheres elas ainda são colocadas como as responsáveis pelo trabalho reprodutivo, né? Ou seja, pelo cuidado com os filhos, da família, pela gestão da casa. E aí, dentro desse cenário, a jornada 6x1, né, as jornadas exaustivas, elas minam ainda mais o acesso ao descanso, à vida, ao lazer e à organização dessas mulheres trabalhadoras para enfrentar o capitalismo, né? Então se torna ainda mais espoliadora nessa jornada. Então não tem como falar do 8 de março hoje sem falar da redução da jornada de trabalho. Além disso, a gente tem que olhar, né, compreendendo, né, a caracterização da classe trabalhadora que a gente tem no Brasil, olhar para a situação das mulheres trans, assim, né, que são as pessoas mais marginalizadas na nossa sociedade, com acesso a empregos mais precarizados, em situações de profunda vulnerabilidade, e a necessidade de um combate à transfobia profunda que ainda está presente dentro do movimento de mulheres, né. Então, acho que são esses 3 cenários centrais que a gente precisa enfrentar nesse 8 de março, né? Mas, obviamente, tendo em vista que não é uma data pontual que vai garantir que a gente vença, né, e avance nos interesses da mulher trabalhadora e da classe trabalhadora como um todo, né? É a partir da nossa organização e do nosso trabalho político cotidiano, né, nos locais de trabalho, nas organizações estudantis, dentro dos movimentos de massa.
Então, acho que esse é um pouco o cenário, né? A gente pode falar, desculpa, Não, passando a não, tudo palavra bem. para você. Não, tá ótimo, estava te ouvindo aqui. Deixa eu só fazer um parênteses para falar de um tema aqui de uma crise no chat aqui do Manhã Brasil e a gente retoma, tá? A Simone Tá bom. Flash colocou aqui mais cedo. Jones Manuel Maxwell vai manter a censura a Orixá Carniel? Ele defendeu a auditoria da dívida pública e foi calado, apelidado de Mister Auditoria, e agora chamam a Fatorelli hipocrisia. Olha, falei com o Maxwell, ele disse que não houve qualquer censura a esse perfil, Orixá Carniel. Ele disse que a lembrança que ele tem foi de bloqueio a ele por conta de ofensas e de flodar e tal, mas ele já tirou, já suspendeu, achou ótimo, tá? E de fato, é, pode defender qualquer opinião aqui. Claro, se for defender tortura, se for falar que aborto é crime e tal, nós vamos bloquear, tá? Isso eu já vou avisando. Não tem condescendência nenhuma, não somos liberais, não. Não tem condescendência nenhuma com o pensamento da extrema-direita aqui. Mas, em relação ao tema da auditoria da dívida, nós tivemos o Humberto Matos aqui falando contra a tese da auditoria cidadã da dívida, que é liderada pela Maria Lúcia Fatorelli, e na sexta-feira que vem vai ter um debate aqui entre ela e o economista Paulo Clias, exatamente sobre esse tema da auditoria cidadã da dívida, por conta da presença, muita gente comentando esse assunto aqui no chat, tá bom? Valeu. Voltando aqui, tema do aborto. Na América Latina está se espalhando a conquista do aborto, né? Até 2020, eu vi aqui, fiz uma pesquisa, Elisa, só Uruguai, Cuba, Guiana e Guiana Francesa tinham. E de lá para cá, portanto, nos últimos 4 anos, foi um negócio, né? A Argentina, a Colômbia, o México, a luta, não sei quanto a você, a vocês do movimento feminista aqui no Brasil, mas especialmente a conquista das argentinas foi muito emocionante, né? Acompanhar a conquista delas. Então, a gente tem um cenário que está se mexendo na América Latina, né? Menos no Brasil. A gente teve um avanço profundo na América Latina, né? Pelos direitos ao aborto e à justiça reprodutiva como um todo. Eu acho que a Argentina ela deu um gás, né, de estímulo de organização da luta. É, e com a conquista do direito ao aborto legal, inclusive com um período de gestação bastante longo, né, que garante esse direito. E aí isso organizou muito a nossa luta pelas frentes de aborto, né? E embora a gente tenha visto diversos ataques, né, eu acho que houve aí umas iniciativas importantes, né, ali da ministra Rosa Weber, quando vota a favor da descriminalização do aborto, que descriminalizar simplesmente não basta, né? Acho que isso é importante de ser pontuado. O horizonte ele é a legalização, porque a descriminalização não coloca a imposição e a necessidade da construção dos serviços e da garantia para a classe trabalhadora, então não resolve o aspecto de classe do acesso ao aborto, mas já é uma manifestação importante, né? Claro que houve a votação, ela foi suspensa, né? Por conta de um destaque, mas a gente tem visto aí uma organização e isso deu muito gás, sim, para as frentes de aborto no Brasil organizarem a sua luta e fazer o enfrentamento. Eu acho que, embora a gente não tenha conseguido avançar tanto, né, no sentido de garantir ainda essa luta, a organização ela está acontecendo e a gente tem que aprofundar ela cada vez mais, porque a vitória, que embora seja uma vitória não gigantesca de conseguir tirar o caráter de urgência do PL em 1904, ano passado, ela mostra como as frentes e a luta pelo aborto ela tem conseguido avançar, né? Mas há, obviamente, uma necessidade de capilarização dessa luta, de tirar o tabu que envolve, né, a pauta do aborto, para que a gente consiga atingir o nosso horizonte, né? Tendo claro que essa não é uma luta fácil, né? É um assunto que ele é muito delicado e que precisa de se falar claramente com todas as pessoas do que a gente está falando, do caráter de saúde, do aspecto econômico que é o aborto, né? Porque tanto na Argentina, né, que foi uma grande conquista, esse direito ele foi minado, né, com a entrada do Milei, que propôs a revogação da lei, Pois né? é. Aí
depois da manifestação, né, e da reação, ele tira isso de pauta, mas ele ataca ainda o direito ao aborto e o acesso aos métodos contraceptivos, não mandando insumos, né, então precarizando o serviço de saúde, que eu acho que é uma mostra que no capitalismo as pessoas que gestam e as mulheres elas estão em risco permanente, né, porque os Uhum. nossos direitos eles estão sempre sendo minados, então acho que mas foi muito importante, eu acho que é um sinal de que é a partir da organização e da luta nas ruas, né, que a gente consegue avançar em garantir a autonomia sobre nós mesmos, né, Como enquanto você vê a classe. posição do governo Lula em relação ao direito ao aborto? Bom, então, o Lula, ele tem uma posição profundamente vacilante, né? Ele se coloca como contrário, né? E aí, dentro do PL 1904, demorou muito, né, para ele fazer qualquer tipo de manifestação em relação a isso, o que é terrível, né? Uma insanidade. E aí, quando ele faz, ele se coloca, não, sou contra o aborto, mas o PL em específico é uma insanidade. E aí acho que isso mostra, né, a posição de conciliamento que ele tem com a burguesia, especialmente com setores conservadores da sociedade, assim. Uhum. Então, e acho que essa é uma dificuldade que a gente tem hoje, né? Porque o movimento feminista ele claramente não é homogêneo, né? Você vai ter aí os setores profundamente liberais que vão defender a ascensão das mulheres, a exposições de destaque, né? Então, a a ascensão, né, em cargos e que se pauta 100% na identidade. A gente vai ter setores muito vacilantes, então, que vão ter uma que vão se opor a fazer um enfrentamento ao governo, aos setores da social-democracia, e aí setores mais radicais que estão aí propondo, né, uma oposição frontal Sim. ao governo e a uma cobrança de que haja um posicionamento e que essas políticas sejam garantidas, mas entendendo também que não é a partir da institucionalidade que a gente vai atingir as conquistas que são necessárias, assim. Então, e obviamente esse posicionamento que foi ruim, né? Ele vem só a partir de muita pressão para que ele se posicionasse contra um PL que mina um direito que ele é constitucional, né, e que equipara, né, que pune não só as pessoas que vão buscar o aborto em cima das 22 semanas, mas que abre espaço, né, para uma perseguição das categorias da saúde e desses trabalhadores. Perfeito. O Thiago Almeida diz assim: aborto seguro e universal, redução da jornada de trabalho e reconhecimento das mulheres trans. É essa linha, mandou muito. Elisa falou, resumiu bem aqui, legal. Elisa, é isso, né? Gostei demais da tua É presença isso. aqui. Que mais? Você tem algo que quer acrescentar ou não? Acho que é importante convocar, né, todas as pessoas para participar das manifestações do 8 de março, né? Eu acho que essa é uma data que ela é muito importante. A gente está falando sobre a opressão das mulheres e a garantia dos interesses da classe trabalhadora, né? Então, convocar toda a classe trabalhadora a defender e a lutar pelos interesses das mulheres, mas mais do que isso, né? Convocar todas as mulheres trabalhadoras a lutar pelos interesses da sua classe, né? Então, em todas as lutas. E, para além disso, né, construir esse 8 de março, mas também organizar a sua luta em todos os seus locais de trabalho, organizar a Perfeito. luta nas organizações estudantis, em tudo isso, porque a gente tem um ano complicado pela frente, vai ser um ano de muitos ataques. O PL, ele não morreu, né? Ele só parou ali de ser pauta, mas ele vai voltar. E a gente tem uma Uhum. série de outras lutas pela frente que vão depender da organização da classe trabalhadora para que a gente consiga avançar e construir um programa de sociedade que seja socialista, né? Legal. Tá bom, muito obrigado. Gostei de você, Elisa. Vamos marcar mais vezes aqui, tá bom? Obrigada, Mauro. Vamos. Obrigado. Foi Tá um bom. prazer. Bom carnaval, bom 8 de março. A gente volta depois do 8 de março para fazer um balanço de como foi, tá bom? Perfeito, Mauro. Boa semana, bom carnaval para você. Obrigado.